Quando quiseres. Ora, boa tarde. Dou-vos as boas-vindas à sessão da tarde desta ação, o Futuro do Estado Social, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Serviço Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Começo por agradecer a presença dos intervenientes. Do meu lado direito, curiosamente, do meu lado direito, a professora Assunção Cristas, deputada do CDS-PP. Do meu lado esquerdo, e também curiosamente do meu lado esquerdo, José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Por acaso, se me permitirem um desafio, tendo em conta que somos poucos, mas somos bons, talvez fosse boa ideia nós concentrarmos aqui na fila central. Que sim, seria mais fácil depois fazer perguntas e respostas. Enquanto a sala se auto-organiza, quero aproveitar para, sinceramente, agradecer a presença dos intervenientes, porque foi uma ação difícil de organizar, por várias razões. O facto de estarmos com uma Assembleia quase dissolvida não ajudou nada, mas agradecemos aos corajosos que nunca tiveram problemas em comunicar as suas opiniões sobre os diversos assuntos, por mais polémicas que possam ser, o facto de estarem aqui. E sempre fui e continuo a ser apologista do faz falta quem cá está. Portanto, os meus sinceros bem-ajem aos presentes. Lamento o facto, e devo fazê-lo, de estarmos aqui poucos. Faço minha culpa, em nome da organização também, pelo facto de não ser possível ter divulgado isto com mais tempo de antecedência, mas também não posso deixar de ficar ligeiramente triste por um assunto que diz tanto respeito a toda a gente, cidadãos em geral, estudantes em particular, e ainda mais estudantes de serviço social, de estarmos cá os que estamos. Mas, mais uma vez, volto a frisar, faz falta quem cá está, e o debate será frutífero com os presentes, tenho a certeza. Posto isto, e para não variar, estamos um bocadinho atrasados em relação ao programa, e a passar a palavra e a começar com a professora Assunção Cristas, pelo facto de achar que o cavalheirismo não morreu. E a fazer a mesma pergunta aos dois intervenientes, que é, neste momento e nos últimos meses, tem-se falado muito de Estado Social, de Estados sociais, que, pelos vistos, significam coisas diferentes para pessoas diferentes em alturas diferentes. A pergunta que gostaria de fazer é: que visão pessoal, político, partidário tem do que deve ser o Estado Social? E a pergunta subsequente é: atendendo ao que é o nosso Estado Social, a intervenção que o Estado Social tem neste momento, quais são as suas falhas, para onde devemos caminhar? Obrigado. Muito obrigada eu. Queria começar por felicitar o Núcleo de Estudantes do curso de Serviço Social pela iniciativa, que me parece não só importante como oportuna. Queria dizer-vos que, em especial a Liliana, que me enviou o e-mail, e também aqui ao João Almeida, que, não sendo do curso do Serviço Social, está na qualidade também de organizador, e queria dizer-vos que para mim é sempre um gosto vir a iniciativas das universidades, porque de alguma forma sinto-me em casa. Eu sou professora de Direito e compreendo bem o que são as iniciativas universitárias que não têm a adesão dos alunos, porque na minha faculdade, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, isto acontece a miúdo, a propósito de muitos temas, o que significa que, de facto, os estudantes têm muitas solicitações e têm coisas mais divertidas para fazer, mas os que estão também querem sinalizar a importância que dão ao tema e a vontade de poderem discutir connosco, e eu agradeço a iniciativa e é com muito, muito gosto que estou aqui.
Não vou ocupar muito tempo, porque eu creio que o objetivo desta tarde é mais podermos gerar um diálogo entre nós e também com vocês, e por isso diria 2 ou 3 coisas nesta primeira intervenção e guardar-me-ia também para um debate que se possa seguir, para não ser maçador e também para vos poder ouvir e de alguma forma procurar responder a questões que tenham. E posto isto, também agradecer ao José Soeiro, corajoso, como eu, ao que parece, que não desmarcou a confirmação à última da hora e, portanto, eu acho que é bom porque podemos dar 2 visões diferentes, 2 perspectivas seguramente diferentes, mas que podem ser, na sua diferença, são com certeza claras, e isso eu acho que é importante para este debate e para o debate que nos ocupa a todos enquanto sociedade e enquanto país. E posto isto, a primeira nota que eu queria deixar é esta. O CDS tem na sua gênese uma matriz democrata cristã. Isto quer dizer que nós somos particularmente sensíveis às temáticas sociais. E esta sensibilidade tem a ver com uma preocupação com aquilo que são as situações de maior fragilidade social. Nós, por um lado, somos adeptos de um princípio de subsidiariedade. Isto quer dizer que o Estado deve estar onde os cidadãos, e os cidadãos são os cidadãos individualmente considerados, mas também são as empresas, não conseguem estar. Portanto, deve ter uma presença, se quiserem, supletiva em relação àquilo que pode ser a ação desenvolvida pelos cidadãos e pelas empresas. Essa é uma matriz também estruturante do nosso pensamento, mas essa matriz conjuga-se e não ofusca a outra matriz, que é a da profunda sensibilidade social e solidariedade social. E estas 2 ideias são o que é estruturante do nosso pensamento. Por um lado, entendemos que o Estado tem de prover às situações de maior fragilidade social. Isso está nas suas missões fundamentais. Por outro lado, não precisa de ser ele diretamente a fazê-lo, não precisa de ser ele a prover esses serviços. E nós temos, pegando até no repto que foi lançado pelo João Almeida, nós temos um exemplo do que pode ser o apoio social no terreno sem ser prestado diretamente pelo Estado, e temos a rede de misericórdias, a rede de IPSS a funcionar por todo o país. Portanto, a primeira nota é esta: para nós é essencial garantir apoio às situações de maior fragilidade, por um lado. Também é essencial garantir o ensino a toda a população, também é essencial garantir a saúde a toda a população, não necessariamente através de uma ação direta do Estado. O Estado deve funcionar como garante desses direitos, garante dessas preocupações. Não quer dizer que o deva fazer sempre diretamente, e aqui entronca a nossa linha da subsidiariedade. Primeira nota estruturante do que é o nosso pensamento. Segunda nota tem a ver com as condições. Só se pode distribuir aquilo que se tem e só se pode distribuir a riqueza que se produz. Isto significa que nós, neste momento, estamos numa situação de particular fragilidade, porque chegámos a um ponto em que o país não produz riqueza suficiente para garantir aquilo que foi a proteção que, de alguma forma, foi crescendo ao longo dos últimos anos. E isto é muito evidente quando nós sabemos que temos uma despesa pública que ronda quase os 50% do PIB, quando sabemos que temos uma dívida pública que ainda a semana passada foi revista para 97% do PIB, portanto praticamente devemos tudo aquilo que produzimos. Percebemos que é difícil conseguir distribuir, nomeadamente para as situações mais difíceis, aquilo que o país não vai tendo. Soluções, perguntam, porque este retrato eu acho que vocês também têm um bocadinho a ideia. Soluções, bom, então não vamos fazer mais nada e vamos simplesmente deixar de ter proteção social, vamos fechar as portas e ficar para obras paralisado durante uns tempos. A solução A, se quiserem. Solução B, vamos continuar a gastar como se nada fosse. Solução C, temos que arranjar maneira de manter um nível razoável de proteção, caminhar para um nível ótimo de proteção,
com alguns detalhes que eu farei, mas não vamos desistir daquilo que conseguimos ter. Isto faz parte de um problema muito mais vasto, que tem 2 vetores no essencial. Portugal tem um modelo de crescimento económico que se esgotou. Nós não conseguimos ter um país a produzir de uma forma competitiva, e esgotou-se também porque, de repente, nós, Portugal e nós, Europa, fazemos parte de um mundo plurilocalizado de centros de crescimento económico e de centros de competição. Centros que não têm os mesmos padrões de proteção social que nós temos, mas que competem no mesmo mercado que nós. A consequência será, então, vamos nos aproximar da China com muito mais trabalho, com muito menos proteção social para sermos competitivos? Eu acho que não. A solução é, vamos obrigar a China a adotar os mesmos padrões? Não vamos conseguir obrigar, mas talvez pelo exemplo e por alguma permanência, talvez esse salto venha a ser dado, muito também por pressão interna, mas também por pressão externa. Mas é importante perceber, e isto eu acho que nem sempre tem sido dito, que nós sofremos com a concorrência da China, que sofremos com a concorrência da Índia e por aí fora, porque nós próprios nos colocamos nessa situação e nós próprios somos todos os que estamos nesta sala, porque nós gostamos de poder comprar nas lojas coisas baratas que há 30 anos só algumas pessoas é que podiam comprar e hoje em dia todos nós compramos. Porque as empresas que se deslocalizaram para a Índia e para a China e que de repente começaram a produzir a preços muito mais baratos e inundaram os mercados internacionais de muitos produtos a preços baratos, são as empresas europeias. Muitas delas que deixam de ter aqui as fábricas e vão produzir para outro sítio, porque é mais barato. Porquê é que lhes interessa ser mais barato? Porque depois inundam todos os mercados de produtos que nós gostamos de comprar a um preço muito mais apetecível. Portanto, eu acho que o primeiro ponto é este. Todos somos responsáveis por o que se passa, todos temos a nossa cota-parte de partilha do problema, mas também, por isso mesmo, todos temos que ter a nossa cota-parte de partilha da solução. E a partilha da solução, eu diria que não é nem a A nem a B e, a meu ver, na minha opinião, há de ser a C. Ou seja, por um lado, apostar tudo no desenvolvimento económico do país, porque só crescendo economicamente e produzindo mais riqueza nós conseguimos ter o que é necessário para manter um elevado nível de proteção social e que eu acho que é algo que nós alcançamos e que do qual não devemos desistir do pé para a mão. Ponto 1, como é que isso se faz? Pensando nas áreas estratégicas, com um rumo certo em relação a isso, com uma série de mecanismos que têm a ver com fiscalidade, com incentivos e por aí fora, para apostar em determinados domínios, e temos vários. Aliás, vocês que são ainda estudantes e que têm muito tempo a ler as coisas, aconselho a obra do professor Hernani Lopes, onde identificava, agora mesmo antes de morrer, várias áreas estratégicas para o país: turismo, cidades, ambiente, mar, indústrias exportadoras. Mas também, ao mesmo tempo, e sobretudo numa situação de grande aperto, percebendo onde é que nós estamos a fazer mal, onde é que podemos fazer melhor. E pensando sempre que o dinheiro que é gasto tem de ter retorno para os próprios que o recebem e para a própria sociedade em geral. E muitas vezes o que nós vemos aqui é dinheiro mal gasto ou deficientemente gasto ou com consequências laterais que porventura já falaram durante a manhã, e que vocês todos conhecem casos dos subsídios de desemprego, que afinal mais vale estar no desemprego do que estar a procurar trabalho, porque há aqui um incentivo, aquilo que em economia se chama o risco moral de ser preferível estar no subsídio do que trabalhar, no rendimento social de inserção, que é obviamente útil e indispensável para quem de facto precisa, mas também pode ser uma bengala para que as pessoas não procurem pelos seus meios encontrar alternativas e, portanto, é preciso procurar um equilíbrio entre aquilo que deve ser um apoio que se mantém e que é ajustado e aquilo que é o risco moral do abuso e do efeito negativo que esses apoios podem ter. Esse é um desafio grande que passa pelo desenho dos próprios benefícios, que passa também pela fiscalização e que passa por um ganho de consciência coletiva de que os recursos são escassos e que devem ser muitíssimo bem aplicados. Isto por um lado. Por outro lado,
socialmente passa pela consciência de que todos e cada um de nós tem de fazer mais e melhor, tem de se empenhar mais na escola, tem de se empenhar mais na universidade, tem que procurar qualificar-se mais e o Estado deve promover essa qualificação, porque aquilo que nós temos ainda, e é um dos fatores do nosso atraso, é um grande déficit ao nível das qualificações da nossa população ativa. E enquanto que nós vamos caminhando, os outros países também caminham e nós competimos a uma escala global. E este déficit de competitividade e de produtividade que nós temos é difícil ultrapassar, mas não é impossível, e parte, antes de mais, da consciência que cada um de nós deve ter dessa dificuldade e de saber que tem de ser parte da solução e tem de ajudar a construir essa solução, porque não é o Estado de cima que a vai resolver e nem são só as pessoas que sozinhas a vão resolver, mas é uma estratégia conjunta e é cada um assumindo o seu papel, mas assumindo com empenho, com interesse e com, se quiserem, o gosto e a vontade de poder pensar que podemos fazer a diferença, cada um de nós. Eu acredito que cada um de nós pode fazer a diferença. O primeiro passo para fazer a diferença é consciencializarmos que os problemas também têm a ver connosco e que as soluções também têm a ver connosco, com o nosso grau de comprometimento individual e coletivamente e também com a participação que nós damos às decisões coletivas. E aqui permitam-me dizer que eleições são momentos em que as pessoas têm de ser particularmente responsáveis para tomarem as suas decisões e serem consequentes com as suas escolhas. Dito isto, eu não acredito em milagres, acredito que juntos podemos preservar aquilo que achamos fundamental do Estado Social e, como vos dizia há pouco, acho fundamental que o Estado apoie as situações de fragilidade social, que são as situações de pobreza, são as situações de desemprego, são as situações do abandono da velhice, são as situações da falta de apoio às crianças e a quem quer ter filhos, e vimos uns cortes absurdos no abono de família muito recentemente. É tudo isso, é na educação, é na saúde, não necessariamente como prestador, mas sempre e seguramente como garante de que não faltará a ninguém e, sobretudo, não faltará por falta de recursos todo o apoio que é necessário ao nível de ensino, ao nível de saúde e ao nível de rede de suporte nas situações de maior fragilidade. E era isto que, para já, vos queria dizer. Obrigado. José Soeiro. Muito boa tarde. Eu queria também agradecer o convite ao Núcleo de Estudantes de Serviço Social e queria agradecer também a presença de todas e de todos, desejando que esta conversa possa ser útil e possa ser também animada. Eu creio que o Estado Social, podemos dizer assim, nasceu de uma tentativa de compromisso entre dois princípios contraditórios, o princípio do capitalismo e o princípio da democracia. E tentando um compromisso entre esses dois princípios, nasceu o Estado Social e foi-se desenvolvendo, em particular, no pós-guerra, e foi-se desenvolvendo em virtude, na Europa, por um lado, da força do movimento operário, nas suas variadas correntes, e, por outro lado, também do medo, digamos assim, de um medo da possibilidade revolucionária, que foi também uma das razões por que na Europa se desenvolveu o Estado Social. Portugal está numa situação muito particular, porque o Estado Social desenvolve-se em Portugal a partir de 25 de Abril e desenvolve-se a partir do 25 de Abril num contexto internacional em que, noutros países, já assistíamos a uma espécie de recuo do Estado Social e de afirmação de tendências neoliberais. E isso significa que Portugal se viu numa situação curiosa, a partir dos anos 80, de duas tendências contraditórias. Por um lado, a tendência de aprofundamento do Estado Social e da sua extensão, e por outro lado, e ao mesmo tempo, também a influência de lógicas políticas de recuo do Estado Social e de afirmação de políticas liberais. E é por isso que alguns estudiosos da matéria dizem que em Portugal existe um quase Estado de Providência. E é interessante perceber também como é que, particularmente nos domínios
em que o Estado de Providência não chega ou é insuficiente, nós não temos disrupções sociais mais fortes porque existe uma espécie de família-providência que é, evidentemente, fonte de solidariedade, mas também, do ponto de vista de modelo social, uma fonte de problemas e, sobretudo, de acentuação das desigualdades de partida. Eu, sendo um defensor do Estado Social e dos serviços públicos, entendo naturalmente que os serviços públicos tenham como primeira característica o serem universais. E acho que essa é uma condição sine qua non deles serem serviços de qualidade. Ou seja, não partilho da ideia que foi exposta pela Assunção Cristas, não partilho da ideia de que os serviços públicos e o Estado Social, a ação do Estado, deva ser supletiva. Ou seja, de que o Estado só deve estar onde as empresas não chegam ou onde, digamos, os privados não chegam. Pelo contrário, eu acho que a universalidade, ou seja, o facto de todos estarem nos serviços públicos, é o que permite garantir a qualidade desses serviços públicos e é o que permite garantir também o financiamento desses serviços públicos. É um clichê dizer, mas é verdade, que um serviço público para pobres será sempre um pobre serviço público. Uma escola pública para pobres será sempre uma pobre escola pública. Um Serviço Nacional de Saúde apenas para aqueles que não podem pagar os serviços de saúde será sempre um serviço de saúde mais fraco e um serviço de saúde em relação ao qual a sociedade é menos exigente. Um sistema de segurança social que seja só para os pobres, porque os ricos podem descontar, podem fazer os seus descontos para um seguro privado, é obviamente um sistema de segurança social que tem menos recursos para distribuir e para políticas de combate à pobreza e para as responsabilidades sociais. E, portanto, eu contesto, oponho-me à ideia de que os serviços públicos devessem ter um caráter supletivo, porque acho que isso nos conduz muito facilmente à ideia do serviço público não como um direito universal de todos os cidadãos e garantido pela distribuição do rendimento de todos para acudir às necessidades de todos, mas para a ideia do serviço público, do Estado Social, como uma caridade que normalmente, e nós sabemos isso, a caridade humilha quem recebe para consolar quem dá. E a concepção da educação, da saúde, da proteção social como um direito e não como enfim, o objeto da ação caridosa dos privados ou do Estado, acho que é uma concepção que é importante desenvolver a propósito dos serviços públicos. Por outro lado, é importante percebermos que a lógica de gestão de um serviço público é diferente da lógica de gestão de um serviço privado. Um serviço privado tem como obrigação e como primeira função a criação de valor para os seus acionistas. Tem como primeiro objetivo, como qualquer, é normal, nem seria normal que uma empresa não tivesse como objetivo o lucro. Acontece que os serviços públicos não devem ter como objetivo o lucro. E é verdade que em Portugal existe uma cultura de subsídio-dependência. A cultura de subsídio-dependência em Portugal é das empresas, das instituições. Existe uma cultura de subsídio-dependência na burguesia e na classe empresarial portuguesa. A classe empresarial portuguesa vive de mão estendida para o Estado e só funciona através da privatização de monopólios naturais ou da privatização de serviços públicos para ter rendas do Estado. A burguesia portuguesa quer que se privatizem os serviços públicos para poder receber uma renda do Estado para prestar serviços de que toda a gente necessita. E isso são os hospitais privados e as parcerias público-privadas. São as parcerias público-privadas no setor da saúde, são os colégios no setor da educação. Todos eles são empresas magníficas, mas só sobrevivem de mão estendida para o Estado para assegurar que os nossos impostos financiam o negócio dos hospitais privados ou o negócio de escolas privadas. E eu creio que essa cultura de subsídio-dependência não é uma cultura positiva. A cultura de subsídio-dependência é também a cultura de instituições que só sobrevivem à custa do Estado.
E eu creio que, pelo contrário, nós precisamos de poupar recursos. E poupar recursos significa não direcionar uma parte dos nossos impostos para financiar negócios privados de saúde ou negócios privados de educação. E por isso é que eu acho que, para contrariar esta cultura de subsídio ou dependência, nós precisamos de mais Estado Social e de menos desperdício económico, nomeadamente através de parcerias público-privadas. Por outro lado, gostava de dizer que esta ideia de que aquilo que são direitos que são assegurados pelo Estado devem, com benefício, passar para a iniciativa privada, nós sabemos o que significa. E creio que talvez vocês saibam, até como estudantes, o que significa. Eu gostava de dar o exemplo do ensino. O exemplo do ensino é um exemplo interessante, e do ensino superior. O que acontece no ensino superior é que progressivamente se foi entendendo que a cota-parte que as famílias que têm estudantes devem financiar diretamente o ensino superior deve ser cada vez maior, ou seja, de que as pessoas devem pagar mais propinas. E eu sou da opinião que nós devemos fazer como, enfim, mais de uma dezena de países europeus. Mais de uma dezena de países europeus não têm quaisquer propinas. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque entende, como eu entendo, que uma pessoa, enfim, vamos pôr uma hipótese, que uma pessoa que tenha muito dinheiro, como o Belmiro de Azevedo, mas que não tenha nenhum filho a estudar no ensino superior, deve financiar tanto o ensino superior como uma família que tenha menos rendimentos, mas que tenha 3 filhos a estudar no ensino superior. Porquê? Porque o financiamento dos serviços públicos deve ser um esforço de todos em função do seu rendimento e não um custo que pagam os utilizadores como se fosse um serviço de que eles são clientes. E, portanto, eu acho que a saúde deve ser paga por todos e não por quem está doente. Ou seja, acho que as pessoas saudáveis devem pagar uma parte dos seus impostos para que quem está doente não tenha que pagar o acesso à saúde porque não escolheu estar doente. E acho que também no ensino superior, por exemplo, a forma mais correta de redistribuir socialmente os custos, o investimento no ensino, é garantir que ele é financiado através de impostos progressivos em que quem ganha muito paga mais e em que quem ganha pouco paga menos ou não paga, e todos contribuem para um esforço de todos e para um investimento no país, que é, portanto, um investimento em todos. Esta ideia de serviços públicos universais, financiados por um sistema progressivo de impostos, é, do meu ponto de vista, a concepção mais justa de Estado Social. Pelo contrário, a concepção de que cada utilizador deve pagar porque é uma espécie de cliente é uma concepção que acentua as desigualdades e a injustiça, e é a concepção dos sistemas de propinas que existem em alguns países e que existe agora em Portugal, apesar de, na maior parte da nossa história, não terem existido propinas no sistema público. As propinas são, desse ponto de vista, uma exceção e não a regra da política no ensino superior. Mas, e era aqui que eu queria chegar, o que hoje está a acontecer é um passo em frente em relação a este sistema. Porque o sistema que existe combinava uma parte de custo direto para as famílias que têm estudantes no ensino superior, por via do financiamento das propinas, mas tinha um sistema público de ação social escolar que poderia permitir compensar alguma dessa injustiça. O que é que hoje nós verificamos? Verificamos que, ao mesmo tempo que se está a retirar, neste caso, este ano, 30 milhões às bolsas de estudo, 25 mil estudantes estão a ficar sem bolsas de estudo, ao mesmo tempo que isto acontece, o aumento de propinas significou também que a maioria dos estudantes que têm bolsa, a bolsa que recebe só serve para pagar as propinas, mas mais, e esta é que é a novidade e que vai, do meu ponto de vista, no sentido provavelmente daquilo que uma perspectiva mais de direita defenderá, ou mais liberal defenderá, que é a substituição, a entrada dos bancos para concederem empréstimos a estudantes, para os estudantes poderem pagar. E isto é uma alteração radical
da lógica de serviço público e de Estado Social. Porquê? Porque é a lógica de que o ensino e a educação é um serviço que eu pago, eu próprio. E que eu pago, se eu não tenho dinheiro agora, eu peço um empréstimo para eu pagar quando começar a estudar. E o que existe hoje em Portugal é uma diminuição das bolsas de ação social e a substituição de uma responsabilidade pública pelo ensino pelo negócio dos bancos que emprestam dinheiro aos estudantes para poderem estudar. E existem hoje, em Portugal, cerca de 14 mil estudantes que já contraíram um empréstimo para poderem estar na universidade e que devem 180 milhões de euros à banca. Ou seja, aquilo que deveria ser uma bolsa de ação social transformou-se num negócio de empréstimo dos bancos que, obviamente, retiram daí o lucro por via das suas taxas de juros. E eu creio que esta concepção é uma concepção, precisamente a ideia de que se os bancos podem fazer empréstimos, para que é que o Estado há de estar presente, é uma concepção, do meu ponto de vista, errada e que deve ser combatida, no caso, no ensino superior público. E eu não quero tomar muito mais tempo, acho que isto é uma base para debate e para nós, enfim, conversarmos sobre estes assuntos, mas queria acabar só com isto. É que a questão, e creio que a deputada Assunção Cristas colocou bem desse ponto de vista o problema, a questão do Estado Social tem que estar ligada à questão do financiamento dos serviços públicos. Por perguntar-nos assim, ok, isso é tudo muito bonito, mas como é que se arranja dinheiro para isto? E eu gostava de enfim, trazer aqui algumas ideias. Porque na mesma altura que se corta 30 milhões nas bolsas de ação social, nós sabemos que existe em Portugal uma fraude e uma evasão fiscal, que existe em Portugal dinheiro que não é pago e que não é tributado na ordem dos 30 mil milhões de euros. Ou seja, existem formas de, por exemplo, pôr os bancos a pagar o mesmo IRC que qualquer mercearia, que permitiriam trazer para as políticas públicas muito mais dinheiro, 100 vezes mais dinheiro do que aquilo, por exemplo, que está a ser cortado nas bolsas. Da mesma forma que, se fossem renegociadas as parcerias público-privadas, isso permitiria trazer para as políticas públicas muitos milhões de euros. E, portanto, quando nós falamos do financiamento, nós estamos, mais uma vez, a falar de desigualdade e de justiça. E de que políticas é que nós temos para responder a estes dois problemas, que são problemas cruciais em Portugal. O problema da desigualdade e o problema da justiça, ou seja, como é que nós garantimos que o financiamento dos serviços públicos se faz assegurando estes dois critérios em nome da resposta à dívida social, à dívida interna e ao déficit democrático. E acabei, peço desculpa, o tempo que levei. Eu, tendo em conta a gestão de tempo que temos que fazer, eu ia sugerir o seguinte: vou fazer mais uma pergunta, faço a inversão, ou seja... Então deixe-me só responder aqui a Sim, dois, sim, força. sem querer gastar muito tempo. Eu acho que estas nossas intervenções iniciais já foram bastante esclarecedoras da forma como é possível olhar para um mesmo problema e para uma mesma preocupação social, que eu acho que ambos temos, mas de uma maneira bastante diferente. Queria só, no entanto, responder ao José Soeiro e também para que não fiquem dúvidas sobre o que é que eu entendo como supletivo, que eu não sei se foi totalmente compreendido. Eu disse há pouco que supletivo quer dizer que o Estado aparece como garantia sempre das situações em que deve apoiar. Não precisa, e bem colocada a questão, como o José Soeiro colocou, não precisa sempre de ser o prestador. Não quer dizer que, em algumas circunstâncias, não deva ser mesmo o prestador. Não me ouvirá falar contra um Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Agora, também podemos dar o exemplo da ADSE, portanto, o mecanismo de apoio suplementar aos funcionários públicos, que, no fundo, permite ter um suporte na área da saúde muito mais barato do que aquilo que é, em alguns casos, o recurso ao Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, um mesmo doente, através da ADSE, que significa, porventura, para quem não saiba, que pode eventualmente escolher
escolher um hospital ou escolher um médico que tenha um contrato com a ADSE, fica mais barato ao Estado do que esse mesmo doente ser tratado num hospital público. Ou seja, esta lógica de que tem de ser sempre o Estado a prestar tudo pode não ser a lógica mais barata para todos nós e a forma mais eficaz e mais eficiente de gerir os dinheiros públicos. E é aqui que é preciso haver alguma sensibilidade. Posso-vos dar outro exemplo. Os exemplos que são conhecidos de listas de espera para cirurgias nos hospitais, quando, através da contratualização, por exemplo, com os hospitais da Misericórdia, que pertencem ao setor social, é possível fazer essas cirurgias muito mais rapidamente e a um preço mais barato. Não aproveitar este recurso que já existe simplesmente porque não é dentro de um serviço prestado diretamente pelo Estado, mas o Estado pagará e, portanto, o utente, o cidadão, não fica desprotegido porque o Estado pagará à Misericórdia para prestar essa cirurgia. Não aproveitar isto é, de facto, prestar um mau serviço aos cidadãos e é gastar mal os dinheiros públicos, que são dinheiros de todos. Outro exemplo, nas escolas. Vocês provavelmente ouviram estas guerras a propósito dos contratos de associação. Nós vemos escolas que o Estado promoveu a sua criação porque não tinham uma rede suficientemente alargada de ensino. Algumas bem recentes, eu conheço uma escola do meu distrito, de Leiria, nas Caldas da Rainha, que tem apenas 6 anos, que o Estado pediu à Câmara e pediu a uma série de entidades para fazerem uma escola. A escola foi feita, a escola está no top do ranking do distrito. A escola não escolhe os seus alunos, os alunos são enviados pela Direção Regional de Educação. E o que é que acontece agora? Só porque não é uma escola pública, mas é uma escola que tem o tal contrato de associação, tendo um regime privado, o Estado vem cortar nos subsídios porque entende que aí não presta diretamente e, portanto, é algo que não merece o mesmo apoio. Não é a forma mais eficaz e não é a forma mais eficiente de prestar um serviço de qualidade. Isto para vos dizer, há pouco eu falei-vos da subsidiariedade e falei-vos da solidariedade enquanto matrizes da democracia cristã, mas falta-me falar de uma outra, que é o que tem a ver com estes exemplos que eu dei, que é a lógica da liberdade. É porque para nós é mais importante que cada português, que cada cidadão possa, querendo, ir a um hospital público ou a um hospital privado, ou a um médico público ou a um médico privado e ter a certeza que, carecendo, tem o apoio do Estado. Tal e qual como para nós, se calhar, não faz muito sentido que um filho do Belmiro de Azevedo possa frequentar uma universidade sem pagar absolutamente nada. Não nos faz sentido. Esse que se calhar pode pagar, deverá pagar propinas e propinas porventura até mais altas, enquanto que outros que não podem pagar devem ter ação social, e estamos de acordo, que garante que ninguém, por falta de recursos financeiros, ficará de fora de um sistema de ensino. Para nós o mais importante é todos devem ter as mesmas oportunidades à partida e todos devem poder escolher, porque então nós temos serviço, um serviço para os que têm dinheiro e o outro serviço para os que não têm dinheiro. Nós entendemos que o Estado deve dar as mesmas condições a toda a gente, o que não quer dizer que tenha de ser sempre o Estado a prestar esses mesmos serviços. E, portanto, aqui eu diria que na nossa lógica há serviços que faz sentido que seja o Estado a prestar diretamente, há outros que é mais eficaz que não seja, é mais eficiente que não seja e, sobretudo, a liberdade de escolha deve ser algo que nós devemos acarinhar, porque é isso também que dá condições de igualdade às pessoas, porque o que nós vemos na prática é que quem pode escolher, escolhe, e quem não pode escolher, sujeita-se ao que existe, e é contra isso que nós nos rebelamos. E queria só acrescentar um ponto que não disse na primeira intervenção, mas acho que é importante. Quando se fala de Estado Social, é importante olhar para a nossa estrutura demográfica e perceber que nós temos uma população cada vez mais envelhecida, e vocês provavelmente sabem disso muito bem, já terão estudado, e percebemos que no futuro, já acontece, mas no futuro cada vez mais, nós vamos ter menos gente a trabalhar para suportar mais gente que já está no fim da vida, já está num período de reforma e que pode durar muito tempo, e ainda bem, porque é bom sinal, é sinal de que avançamos nesse domínio. Mas temos um problema inverso de natalidade.
nascem muito poucas crianças. O Estado Social, como disse o João Soeiro, e bem, é um Estado do pós-guerra, é um Estado do baby boom, é um Estado em que havia muita gente a nascer e em que as pessoas morriam com 70 anos. Nós, hoje em dia, todos nós conhecemos pessoas que têm 90 e mais. A esperança média de vida em Portugal são 78 anos, para os homens, 81, salvo erro, para as mulheres, e, portanto, percebemos que há aqui alguma coisa que tem de ser feita. E esse algo que tem de ser feito implica uma reestruturação profunda, por um lado, ou por outro, ou se calhar as duas coisas, de facto, uma reinvenção da nossa própria economia para que isto seja sustentável. E tudo o que puder ser feito na base, no sentido de apoiar também as famílias que querem ter filhos, que curiosamente, questionados os portugueses sobre isso, as pessoas têm muito menos filhos do que aquilo que gostariam, portanto essa liberdade também tem vindo a ser coartada, é essencial para que possamos sustentar um Estado que cada vez vai ter mais idosos e cada vez vai ter menos gente a trabalhar. Pronto. Sendo isto e gerindo o tempo, eu passaria às perguntas do público e a pedir a quem quisesse intervir que pedisse a palavra e dirigisse a pergunta a um dos intervenientes, por favor. Boa tarde. As primeiras perguntas que eu tinha eram para a professora Assunção Cristas. Acerca do que falou do Estado dever prover aos cidadãos, acha que essa função do Estado ia ser feita a partir de subsídios ou a partir da criação de oportunidades de postos de emprego? Porque, tal como falou, sabemos de muitos casos em que o subsídio, as pessoas acabam por se encostar ao subsídio e, como é menos arriscado, então não vamos fazer, não vamos empreender, não vamos arriscar. E também falou acerca de as pessoas deverem cada vez mais qualificar-se. No entanto, aquilo que estamos a ver hoje em dia é que nós somos muito qualificados, temos imensos anos para nos andar a qualificar e não temos emprego. O Estado não tem emprego para nos absorver porque somos demasiado inteligentes, demasiado qualificados, demasiado estudiosos e aplicámos-nos imenso. Somos demasiado inteligentes para trabalhar em Portugal. E ligando isto à pergunta à intervenção do José Soeiro. O Estado pagou uma parte das minhas propinas, eu paguei outra parte. Porquê que o Estado há de pagar as minhas propinas se não tem trabalho para mim? De que utilidade sou eu ao Estado? Porquê que ele há de pagar uma coisa que não vai usar? Porque o Estado é de todos. O Estado não há de... Para que o Estado vai pagar a minha educação se o Estado não precisa de mim, se eu não sou essencial ao país? Entretanto, se eu não sou essencial ao país, se calhar sou essencial noutra área, então eles vão escolher um curso para eu ir. E acaba a minha liberdade de escolher aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. Em relação também aos serviços públicos, são serviços, são direitos, tal como disseram. Se é um direito ter um serviço público, porquê é que eu não tenho o direito de abdicar dele? Se os hospitais não me servem, se o Estado não gera o dinheiro que eu pago, que os meus pais pagam, de maneira a prover-me com os serviços que eu tenho, mais vale guardar esse dinheiro que eu gasto em impostos e um dia, quando talvez eu estiver doente e mesmo doente, os meus pais agarram em mim e vão a um público, a um privado, a quem me trate na hora, não é quem me faça esperar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 4 meses à espera de uma operação. Porquê é que não devemos de confiar o nosso dinheiro ao Estado? Porquê é que devemos de pagar impostos se o Estado não vai prover, ou se não é neste momento capaz de gerir o dinheiro que nós damos? Porque eu sou a favor de haver serviços públicos, mas que sejam serviços. E por último, também na questão das propinas, dos subsídios, quem fiscaliza? Porque toda a gente sabe que há pessoas que têm bolsa e vêm de carro para a universidade e há pessoas que não têm e vêm a pé e vêm de autocarro. E por último, só numa questão, talvez porque eu não sou da área das ciências sociais, não percebo muito, também para o José Soeiro, na intervenção inicial disse que o Estado era assente em 2 ideias muito opostas, o capitalismo e a democracia. Porquê é que são opostas? E era só, obrigada. Bem, a minha intenção era fazer uma sessão de perguntas, mas talvez seja melhor... Já é uma sessão. Eu acho que se responder, Se calhar perguntar mais uma ou duas. se respondemos já, nós vamos falar depois. Vai repetir. sobre eles. Está bem. Pronto, mais perguntas então. Sim. O João em cima. Ora, a minha pergunta era para o deputado José Soeiro. O deputado falou que existem países da União Europeia que os alunos não pagam bolsas não, propinas. São 14. Sim, são 14, assim. Agora a minha pergunta era, será que as universidades do nosso país conseguiam sustentar sem os alunos pagarem as propinas? E agora ligando essa afirmação, essa pergunta à deputada Assunção,
não seria mais fácil haver níveis de pagamento de propinas? Por exemplo, no caso do filho do Sr. Belmiro de Azevedo, ele pagaria, por exemplo 1000 euros, e eu, como tenho menos, os meus pais têm menos rendimentos e assim, pagaria 200. Não seria mais fácil? Eu acho que é uma pergunta que se deve manter no ar, as duas, porque estamos a viver situações difíceis no nosso país. Obrigado. Mais alguma pergunta neste momento? Tenho. Eu li recentemente que o investimento da dívida pública do país ascendia a 50 mil milhões de euros. E as agências também de rating consideravam o investimento em Portugal como lixo. E a minha questão era se o futuro do país não está completamente hipotecado, e visto que temos já umas eleições agora próximas, gostava de saber algumas opiniões e sugestões para soluções claras e urgentes, breves. Começo com o José Soeiro, comecei outra vez com a... Então vou tentar ir às várias perguntas. Vou começar pela questão das propinas. Se é possível sustentar as universidades sem propinas? A lei das propinas diz que as propinas não são para sustentar as universidades. Quando foram criadas as propinas, o que sempre foi dito foi o Estado garante o financiamento das universidades. Isso está na lei. O Estado garante o financiamento das universidades. As propinas servem para melhorar a qualidade, para investimento. As propinas não deveriam servir para o orçamento do funcionamento corrente das universidades, como estão a servir. Ou seja, para pagar salários, para comprar papel, etc. Pronto, isso é o primeiro ponto. É uma definição da lei. O segundo ponto é, como eu dizia há bocado, as propinas são uma exceção no financiamento do ensino superior público em Portugal. Ou seja, na maior parte do tempo em que existe ensino superior público, não houve propinas. As propinas são uma exceção do ponto de vista da política de financiamento a nível da nossa história e da nossa história recente. E, portanto, não são uma coisa inevitável, que existiu sempre, que tem que existir sempre. Basta olhar para os países ao nosso lado, onde não existem propinas, países tão variados que vão desde os países nórdicos até à Grécia. E, portanto, a questão do financiamento é quem é que paga? Porque o dinheiro vem sempre do mesmo sítio, vem sempre das famílias. O ensino superior é sempre pago pelas famílias. A questão é como. A questão é se uma família que tem muito dinheiro mas que não tem filhos a estudar deve pagar, ou só devem pagar as famílias com filhos a estudar, e as famílias que têm mais filhos a estudar devem ser mais penalizadas. E eu acho, para pegar no mesmo exemplo, fazem uma pergunta: o filho de Belmiro de Azevedo não deve pagar uma propina maior? Não, o Belmiro de Azevedo deve pagar impostos maiores para poder financiar o ensino de todos. E mesmo que ele não tenha nenhum filho, uma parte dos seus impostos devem ir para as universidades, como deve ser estabelecido num país em que existe um sistema de impostos progressivos e financiamento dos serviços públicos para todos. E, portanto, eu acho que a forma mais justa de financiar o ensino é precisamente um ensino que não tenha taxas de frequência, mas e em que, inclusivamente, outros custos não devem ser imputados às famílias. Ou seja, não estou a dizer nenhuma coisa de irrealista, é uma coisa que já existe. Estamos a falar de residências universitárias, estamos a falar de cantinas, estamos a falar de bibliotecas públicas, ou seja, de um conjunto de serviços públicos que garantem alguma igualdade e que são, no fundo, garantes da democracia, porque não há democracia sem conteúdo social e sem os direitos sociais. E, portanto, creio que é assim que deve ser colocada a questão. Depois, sobre a questão da fiscalização das bolsas que foi colocada. O Bloco de Esquerda tem sempre defendido o fim do segredo bancário. E o fim do segredo bancário, como acontece em Espanha, aliás, a nossa proposta é igual à proposta que existe em Espanha, significa
que periodicamente, de X em X meses, 2 vezes por ano, as instituições bancárias comunicam os valores das contas bancárias e o Estado pode cruzar esses valores com as declarações, com a informação que tem nas finanças e pode descobrir se existe uma discrepância a partir de um certo limite. Não interessa ir às discrepâncias pequenas, porque essas é gastar tempo e recursos a analisar coisas, enfim, de poucos euros, como havia a perseguição aos reformados, etc. Mas verificar, de facto, se existe verdade nas declarações das finanças, nas declarações de impostos, de IRS, nas contribuições para a Segurança Social. E isso permitiria verificar, acabar com os casos, ou, enfim, diminuir ao máximo os casos de fraude. O que é surpreendente é que tenham rejeitado a proposta para acabar com o segredo bancário, que era uma proposta que permitiria também trazer milhões de euros em impostos não pagos para as políticas públicas, e que ao mesmo tempo tenham dito não se pode acabar com o segredo bancário, isso é uma violação da vida das pessoas, da vida privada das pessoas. Não é violação nenhuma, acontece em não sei quantos países, não é sequer uma investigação sobre em que é que as pessoas gastam, é uma verificação da verdade, e se existe essa disparidade entre o que as pessoas têm, o que as pessoas ganham e o que as pessoas declaram, questão de verdade que é devida à sociedade que investe neste tipo de serviços, mas tendo sido rejeitada essa proposta, depois, para o RSI, já não há segredo bancário. Para os beneficiários de complemento solidário de idosos, já há acesso às contas. Para os estudantes bolseiros, já há acesso às contas. E eu não sou contra que haja. O que acho extraordinário é porque é que há para os pobres e não há para os ricos. Porque é que se controla as contas dos pobres e não se controla as contas dos ricos. Depois, há a pergunta de para que é que o Estado vai pagar a minha educação, eu prefiro guardar o dinheiro para mim, enfim, vamos lá ver. Eu sou favorável a uma coisa que não existe em Portugal, mas que eu gostaria. Porque é que o Estado vai pagar a minha educação se não me dá um emprego? Foi o que tu disseste. Exatamente, eu percebi a tua pergunta. Aliás, anotei-a. E depois dizias, em relação à saúde, porque é que eu não hei de poder guardar o dinheiro para mim? Ou seja, em vez de estar a pagar impostos para financiar a saúde, o Sistema Nacional de Saúde. Por uma razão muito simples. Nós não devemos poder guardar o dinheiro para nós, para quando nós estivermos doentes. Porque nós podemos nunca estar doentes e temos uma obrigação de financiar as pessoas que estão doentes. E mais, há pessoas que são doentes crónicas e que são doentes toda a vida e que não teriam dinheiro para pagar as despesas de saúde que precisam. E, portanto, é por uma questão muito simples, porque nós vivemos numa sociedade humana, baseada num princípio básico de solidariedade. E por isso é que eu não concordo com um sistema como existe em países liberais, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que é cada um por si na saúde de facto. Ou seja, cada um faz o seu seguro privado de saúde. Ninguém contribui, não há um Serviço Nacional de Saúde, e creio que aí, enfim, nem o PSD nem o CDS vão tão longe, digamos assim. Nunca ouvi defenderem uma aproximação a um sistema em que não houvesse um Serviço Nacional de Saúde, mas de qualquer forma é importante percebermos o que é que significa não haver um Serviço Nacional de Saúde. O que é que significa cada um guardar o dinheiro para si, fazer a sua poupança para um dia que tenha problemas de saúde. Significa que a maior parte das pessoas não vão conseguir poupar o suficiente para acudir a um caso em que tenha um problema a sério. Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe teve que fazer uma operação há relativamente pouco tempo. E foi averiguar quanto é que custaria essa operação no sistema privado. Eram milhares de euros. Uma cirurgia. Evidentemente ela foi para o público. O que eu acho que faz falta e que seria interessante era que as pessoas tivessem acesso ao Serviço Nacional de Saúde gratuito, mas recebessem uma fatura no final dos seus tratamentos em que tivessem consciência do investimento que foi feito nos serviços de que elas beneficiaram. Porque digo-te já, essa lógica de cada um guarda o seu dinheiro no seu seguro privado de saúde significa que quem tem problemas sérios não vai ter hipótese de ter saúde, significa que só aqueles que têm muito dinheiro para pôr de lado
é que vão conseguir acudir num caso de emergência, porque nós estamos a falar de um país em que os salários médios são de 700 euros, em que as pessoas já não têm o que pôr de lado para um dia que tenham uma emergência. E, portanto, isso seria uma forma brutal de cortar o acesso à saúde em relação às pessoas que em Portugal ganham os salários médios, ou seja, em relação à classe média e, obviamente, às classes mais pobres. Mas colocas uma questão que eu acho muito importante, que é: porque é que o Estado há de financiar a educação se não tem capacidade de absorver as qualificações em que investe no sistema educativo? É uma bela questão, é a questão dos de Olinda, se quisermos pôr assim. Não é a questão dos de Olinda. É a questão de para ser escravo é preciso estudar. E o problema do para ser escravo é preciso estudar não é que alguém tenha dito que não quer estudar. O que as pessoas disseram é que não queriam ser escravas. Penso eu, é essa a interpretação que eu faço. E, portanto, de facto, o problema do emprego e o problema da precariedade não se resolve adaptando o sistema de educação ao mercado. Porque se nós dissermos que o sistema de educação tem que responder mais ao mercado, fechem as universidades. Porque nós só precisamos de formar gente para ganhar salários mínimos em call centers e em caixas de supermercado. Ora, é essa economia que nós queremos? Não. Nós queremos uma economia de qualificação, de emprego qualificado, de emprego com direitos, de inovação tecnológica, de ciência, de aplicação do conhecimento e, portanto, nós não temos doutores a mais, nem ensino a mais, nem qualificações a mais. Aliás, até temos a menos. Nós temos um modelo produtivo que assenta nos baixos salários, no trabalho desqualificado e que, portanto, tratou a vantagem comparativa da nossa economia como sendo os baixos salários e a remuneração do trabalho. Ora, e com este modelo, evidentemente que nós não vamos competir com a China nem com a Índia, porque aí sim ainda têm salários mais baixos, porque têm sindicatos que são proibidos, porque não têm direitos laborais. E, portanto, nós precisamos de uma economia que aposte na criação de emprego qualificado, na incorporação do conhecimento científico no mundo produtivo e, portanto, precisamos de uma economia que consiga aproveitar as mais-valias que são produzidas no sistema de ensino e, por isso, eu acho que também para a criação de emprego é preciso políticas de investimento público. E por isso é que eu acho que, precisamente num contexto de crise, nós não podemos retrair no investimento, precisamos de mais investimento público. Empregos ou subsídios? Estou de acordo contigo que a política de inclusão deve ser uma política de emprego. Ou seja, a maior parte das pessoas quer ter um emprego. Essa ideia de que há pessoas que se encostam a essa fortuna que é o RSI, que são, em média, 89 euros por mês. Se vocês conhecerem muita gente que se consegue encostar ociosamente a 89 euros por mês, que é o preço de uma viagem de ida e volta Porto-Lisboa para qualquer um de nós que a faça, ou pouco mais, quer dizer, acho que é quase, que é tão brutal essa afirmação, é de uma insensibilidade, de um desligamento tão completo da realidade, dizermos que as pessoas se encostam a 89 euros por mês, que acho que é preciso um bocadinho de cabeça fria quando falamos destas questões. Porquê? Porque é verdade que existe fraude nas prestações sociais, existe uma fraude enorme em Portugal, a maior fraude em Portugal são os falsos recibos verdes, e seria interessante que, se queremos investir em fiscalização, comecemos por aí, fiscalizar as empresas que abusam das pessoas porque as contratam a falsos recibos verdes. Estamos a falar quase de 1 milhão de pessoas, portanto vamos falar de fraude em Portugal, comecemos por aí. Agora, se vamos falar de políticas de combate à pobreza, nós precisamos simultaneamente, como diz o Bruto da Costa, de dar a cana e de ensinar a pescar. Ou seja, nós precisamos simultaneamente de políticas que asseguram que as pessoas, de dar o peixe e de ensinar a pescar, desculpem, que assegurem que as pessoas tenham o peixe, ou seja, que não morrem à fome e que não vivem na miséria, mas precisamos de políticas de emprego. O que hoje em Portugal existe são 700 mil desempregados e vão às ofertas de emprego e verificam que há 70 mil ofertas de emprego. Portanto, mesmo que toda a gente queira trabalhar e muito, é impossível porque não existe emprego disponível. Se todos deviam ter juros, dívidas, falávamos aqui maternidade, só 2 notas. A maternidade hoje, de facto, em Portugal é um privilégio. E é um privilégio, do meu ponto de vista, por 2 razões fundamentais.
Por um lado, porque existe falta de serviços públicos de apoio à primeira infância, não existem creches públicas. É muito difícil encontrar creches públicas e existe uma rede considerável de creches, enfim, de instituições particulares. Mas esse é um problema grave e é o problema da precariedade. Hoje, um dos obstáculos maiores à maternidade é o facto da precariedade se ter instalado. Combater os falsos recibos verdes, acabar com os falsos recibos verdes, combater os contratos a prazo e não os prolongar, como era a proposta que foi apresentada pelo CDS na Assembleia, é uma política de apoio à maternidade. Combater a precariedade é hoje um dos fatores fundamentais da possibilidade das pessoas poderem projetar a sua vida e o seu futuro e, portanto, decidirem ter filhos. Deixo para uma outra intervenção uma pergunta muito importante, mas que me levaria tempo, sobre como é que se responde à crise, aos juros, à especulação financeira, à questão da dívida pública. Certamente a minha colega falará disso e eu deixo esse tema, não me esqueci, mas já estou a falar há muito tempo, deixo para outra intervenção. Antes de passar, Estamos de tempo. temos 20 minutos, 15, 20 minutos. Antes de passar a palavra à doutora, só queria fazer uma pequena, não é correção, acerto. No que diz respeito à lei de financiamento do ensino superior, acabei por me especializar de uma forma empírica. 103/97, portanto, a lei de financiamento de 97 é que tinha essa expressão, que as propinas devem servir para o melhoramento do ensino superior. Ficámos sem essa frase em 2004. Portanto, embora que a partir de 97 sempre serviram para as despesas correntes, foi a partir de 2004 até ficámos sem esse argumento. E uma das formas que foi contornado o facto de as propinas subirem todos os anos e a Constituição dizer que são progressivamente gratuitos ou tendencialmente gratuitos, falha-me a revisão constitucional, é que supostamente nós pagamos propinas desde sempre, desde 1942. Eram 1.200 escudos na altura. Mas pronto, isto é pano para mangas para outra discussão. Muito obrigada. Eu começaria por responder pela ordem das questões colocadas. Em primeiro lugar, propósito das questões que a Carolina colocou. Pois eu concordo que o problema, dada a altura de muitos subsídios e sem colocar em causa que muitas vezes são mesmo necessários e quando são necessários eles devem ser dados, como é evidente, a verdade é que podem ter o tal efeito pernicioso de as pessoas se encostarem. E todos nós conhecemos casos disso. Eu conheço e estou certa que todos nesta sala conhecem casos de subsídios de desemprego, porventura as pessoas até podiam trabalhar ou até conseguiriam trabalhar, mas enquanto têm o subsídio preferem estar nisso, ou casos de rendimento social de inserção, que não serão os casos dos 89 euros, mas serão os casos em que os 89 euros são mais do que isso e em que se multiplicam por vários membros da família, e também conhecemos todos muitos casos desses em que a isso se somam os subsídios de habitação, os subsídios da ação escolar, etc, etc. E no limite o que nós construímos é uma sociedade muito desigual do ponto de vista das contribuições de cada um, porque vemos depois pessoas de classe média, dos tais que ganham 700 euros e que têm que pagar a casa, e que têm que pagar os transportes, e que têm que pagar a educação dos filhos, e os outros que conseguem ter isso tudo à borla, quando até poderiam eventualmente trabalhar. Não é todos os casos, como é evidente, mas há, e todos nós conhecemos esses casos em relação a esses abusos que obviamente nós nos rebelamos, não é em relação à ideia em si. Quem cria trabalho, na nossa perspectiva, e quem pode criar mais trabalho e quem cria trabalho em Portugal são as empresas. São as empresas que criam postos de trabalho, são as empresas que permitem gerar riqueza, permitem pagar vencimentos e permitem, no fundo, ter um tecido que, no limite, vai gerar, na sua globalidade, mais riqueza que pode vir a ser distribuída. A verdade é que, e concordo um bocadinho com o José Soares quando dizia às vezes temos um problema de subsídio à dependência, é verdade. Nós temos uma cultura empresarial privada ainda bastante fraca, mas não há dúvidas que é aí que está a grande criação de emprego em Portugal e está essencialmente em 80% dos casos nas empresas até mais pequenas, nas micro, nas médias e nas pequenas empresas. Sem criação de empresas, sem organização
do trabalho de uma forma empresarial, é muito difícil gerarmos riqueza. Claro que há outros modelos, e isso leva à sua pergunta sobre democracia e capitalismo, pois há outros modelos em que o Estado faz tudo, em que estamos em modelos socialistas ou comunistas, mas olhe, os casos que a história conhece, eles nunca estiveram associados à democracia. Ao contrário da expressão utilizada do capitalismo, que normalmente é utilizada com uma crítica implícita de capitalismo desenfreado, esses casos que nós conhecemos e de países estão associados à democracia. Portanto, eu não conheço casos de comunismo com democracia, mas conheço muitos casos do tal capitalismo com democracia. Quando falo em capitalismo, obviamente não estou a falar de um capitalismo desenfreado e desregulado, que esses também dão numa profunda injustiça, mas estou a falar de sociedades onde há liberdade. A liberdade é um fator essencial, e a liberdade de criação de empresas, a liberdade de autonomia privada, a liberdade de fazer crescer aquilo que são projetos de vida pessoais e empresariais, e que o Estado os permite e de alguma forma até os estimula. E, de facto, olhando para o que nós temos e, sobretudo, olhando para aquilo que nós gostaríamos de ter ainda mais, era a capacidade das pessoas, dos portugueses, cada vez mais tomarem a consciência de que podem ser parte da criação dessa riqueza e poderem ter algo que nós ainda temos muito pouco entre nós, que é a capacidade de vocês saírem da universidade. Enfim, vocês são da ação social, mas se calhar quem sai das engenharias, quem sai de cursos tecnológicos, poder, em vez de andar à procura de um emprego, conseguir ter condições para criar ele próprio uma empresa e para juntar vários colegas e pedir a ajuda de outros tantos e criar um negócio, criar uma empresa que pode ser vencedora no futuro. Nós vemos isso nos outros países e em Portugal já temos muito bons exemplos disso, mas ainda temos pouco. Ainda esperamos muito que alguém nos crie o emprego, que o Estado nos crie o emprego, que alguém nos crie os postos de trabalho. Mas nós que somos mais qualificados, a minha geração e a vossa, seguramente ainda mais do que a minha, que somos mais qualificados, também devemos entender essa maior qualificação como um espaço de liberdade para podermos criar, agregar, juntar, desenvolver, inventar, imaginar coisas e ter a ousadia de as prosseguir. E é aí que eu acho que o Estado deve ajudar. E deve ajudar, por exemplo, sobrecarregando menos as empresas, com impostos, com contribuições sociais, que muitas vezes levam a que empresas viáveis tenham de fechar portas. Pagando às empresas, por exemplo, quando as empresas são fornecedoras do Estado e o Estado passa meses e meses, quando não anos, sem lhes pagar. Aquilo que nós vemos é que muitas empresas que têm um negócio viável, que produzem valor, muitas vezes estão cativas daquilo que é a própria ação do Estado, que não lhes paga e que as deixa muitas vezes em situação de insolvência, quando poderiam ser um negócio florescente. Portanto, se quiser, o Estado deve dar condições para que as pessoas tenham a possibilidade de criar e de alcançar e desenvolver os seus projetos de vida também no domínio empresarial. E deve facilitar a vida às empresas para que elas possam criar postos de trabalho e para que possam desenvolver a sua atividade. Quando dizia há pouco, bem, somos mais qualificados, mas somos piores, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, para concordar com o José Soeiro, é verdade que são mais qualificados, mas também é verdade que nós ainda temos um déficit de qualificações. Quando nós comparamos a população ativa portuguesa com a população ativa da OCDE, dos países da OCDE, e vemos qual é a nossa qualificação, vemos que estamos muitos furos abaixo. Nos outros países há mais licenciados, há mais mestrados, há mais doutorados do que em Portugal. Há mais gente a concluir o ensino secundário, há mais gente a concluir o ensino básico. E isso traduz-se numa grande desvantagem competitiva, porque nós podemos não encontrar um emprego exatamente na nossa área, na área em que estudamos, mas se tivermos andado na universidade e se tivermos levado a sério, e se a universidade for de rigor e de exigência, nós vamos ter em nosso poder um conjunto de ferramentas que nos vão permitir, se calhar não ir para aquele curso, mas rapidamente ir para outro. Se calhar não fazer exatamente aquilo que tínhamos pensado inicialmente, mas poder fazer outra coisa. E ter esta flexibilidade porque estudamos, porque sabemos recolher informação, sabemos olhar para ela de uma forma criteriosa, sabemos selecionar, sabemos olhar criticamente, temos um conjunto de capacidades intelectuais que nos permitem fazer uma adaptação, não só a várias circunstâncias que são as que o mercado nos oferece, mas ainda mais, e eu acho que este é o nosso grande desafio, ter a ousadia de criar as circunstâncias que o mercado ainda não oferece, mas que nós podemos oferecer. E eu acho que este é o grande desafio que se faz às nossas gerações e à vossa ainda mais, que é não esperar que alguém faça por nós. É ter a coragem e a ousadia e exigir do Estado que crie condições para que nós possamos
desenvolver essa nossa vida e essas nossas atividades. E aí a questão fiscal é muito relevante. É aí que o Estado deve aliviar, precisamente para deixar crescer e para depois poder recolher o provendo desses impostos. E, portanto, nós recusamos muito a ver a sociedade numa dicotomia de ricos e pobres, os ricos e os pobres. Já se vai perdoar-me-á, mas é muito a expressão que vocês utilizam e que ainda agora aqui hoje utilizaram muito. Para nós o que há é gente a quem o Estado deve dar igualdade de oportunidades, deve ajudar a corrigir as assimetrias que decorrem do facto de alguém nascer numa família com mais posses do que outra, para que as pessoas possam desenvolver os seus projetos e para que as pessoas possam, dali a 20 anos e dali a 30 anos, ascender socialmente a outros postos e, no fundo, não ser sempre rotulado como o rico ou o pobre. É esta mobilidade social que nós achamos que se faz com um Estado que cria condições para as pessoas estudarem, para se desenvolverem e para poderem elas próprias tomar o seu destino e poderem também influenciá-lo de uma forma decisiva. Um Estado que consome recursos como o nosso Estado consome, dificilmente consegue fazer isso, porque sobrecarrega empresas e sobrecarrega cidadãos e sobrecarrega famílias dos tais impostos e das tais contribuições sociais que deixam muito pouco espaço para as escolhas que as pessoas legitimamente podem e devem fazer. No que respeita às propinas, claro que há muitas maneiras de chegar a Roma, mais impostos, menos impostos, pagam todos, pagam alguns. Eu confesso que prefiro que as pessoas assumam a sua vida com liberdade, com escolhas, e de facto se há uma família que tem 3 filhos na universidade, o que o Estado tem de fazer é de garantir que nenhum deixa de estudar porque a família não tem posses. Que isso seja feito através da ação escolar ou através de uma propina mais reduzida, adaptada ao rendimento de cada um, excelente. Que haja fiscalização das declarações de IRS, com certeza, e já existe, e o segredo bancário já é totalmente levantado nos casos de fiscalização das declarações fiscais. E porquê é que há mais fiscalização quando há prestações sociais? Precisamente por isso, porque se alguém está a pedir ao Estado para lhe dar alguma coisa, algum subsídio, tem de haver a fiscalização sobre se a pessoa precisa efetivamente daquele subsídio ou não. Parece-me uma evidência cristalina. No que respeita à última questão, João, queres que eu responda já? Ou fica para uma rota final? Nós temos 10 minutos. Eu se calhar ia sugerir dividir isto por 5 minutos cada lado, dava 5 minutos ao E juntar mais alguma pergunta ou não? Se calhar já não. Então, tendo em conta a imperiosidade. Então, se quiser posso responder já e depois respondo ao José Soares, uma vez que eu comecei. Sim. Acho que podemos fazer assim. Ora bem, Ismael, e ainda uma questão em relação à Carolina. O investimento em educação é o investimento que traz maior retorno social. Ou seja, aqui o Estado deve ser generoso na educação, numa educação de qualidade e de exigência, porque é isso que permite a mobilidade social e é isso que traz um retorno não só para o próprio, mas para toda a sociedade no seu conjunto. Porque uma sociedade mais instruída, com gente com mais educação, é mais capaz precisamente de tomar nas suas mãos o seu destino e de inventar o seu próprio futuro. E de não estar sujeito àquilo que outros lhe venham impor ou que o próprio Estado lhe queira impor. E, portanto, liberdade de escolha, liberdade de informação para que as pessoas escolham os cursos que depois lhes podem dar saídas que correspondam às suas expectativas, mas também mais qualificação para que as pessoas possam transformar e ser agentes de mudança nessa própria sociedade. No que respeita a Ismael, à sua pergunta, futuro completamente hipotecado. Olhem, eu quanto a isto acho que vou-vos dizer aquilo que penso que corresponde à verdade e que acho que deve ser dito de uma forma muito clara. Os próximos anos vão ser anos muito, 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 muito difíceis. Porquê? Porque nós temos uma dívida de 97% do PIB, neste momento, orçamentada, depois há a dívida do setor empresarial do Estado que vai por fora e que chega a 120% do PIB, o que significa que estamos a falar de 150 mil milhões ou de, se contarmos tudo, 200 mil milhões de euros. Isto há que pagar nos próximos anos. Isto veio a ser somado nos últimos anos, ao longo de um conjunto de políticas de viver acima daquilo que o próprio Estado podia viver, não é só do Estado, é das empresas e é das famílias,
todos nós nos endividámos acima daquilo que podíamos, muito levados por um dinheiro barato, que foi o dinheiro decorrente da nossa entrada no euro. Nunca tivemos taxas de juros tão baixas. O que é que nós fizemos? Consumimos a poupança que não tínhamos, mas que outros países europeus tinham, nomeadamente a Alemanha, que tipicamente tem elevadíssimos níveis de poupança. Os nossos bancos canalizaram a poupança para cá, houve uma política de incentivo ao endividamento, todos nós vivemos melhor com isso, podemos comprar casa, podemos comprar carro, podemos comprar eletrodomésticos, muitos até puderam fazer viagens que nunca tinham feito antes, mas o problema é que depois vem a fatura, e a fatura está a chegar agora. Alternativas. Primeiro, assumir que a despesa pública, o nível de despesa pública que está em 50% do PIB e o nível de endividamento não são sustentáveis, e não são mesmo. E como não são sustentáveis, é preciso pôr um travão e começar a cortar seriamente nisso. Ponto 1. Ponto 2, assumir que temos de nos reinventar do ponto de vista económico. Porque o nosso problema, mais do que o nível da dívida e mais do que o nível da despesa, que aí dirão e ouvirão sempre dizer que está em linha com o que os outros países têm, e é verdade, pode estar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas é verdade que todos os países europeus fizeram mais ou menos a mesma coisa. Mas tem uma grande diferença, é que os outros países crescem economicamente. É que este ano a Europa cresce no seu conjunto e Portugal vai contrair. Agora diz o Governo 0,9%, não sei se é isso ou se será mais, mas vai contrair. E nos próximos anos vai contrair. Enquanto que os outros países geram riqueza, nós não geramos riqueza. E porquê é que não geramos riqueza? Porque simplesmente nos últimos anos não cuidámos do nosso setor produtivo. Não cuidámos da agricultura, não cuidámos da agroindústria, não cuidámos de tudo o que tem a ver com a possibilidade de criar bens aqui que podem ser vendidos lá fora. Cuidámos alguma coisa, mas ainda devemos fazer mais em relação ao turismo. Não olhámos para recursos naturais como o mar, que devemos desenvolver de uma forma muito, muito, muito transversal. E, portanto, o desafio que Portugal tem neste momento é o que é que nós vamos produzir. O que é que nós vamos produzir? Não pode ser só serviços. Não pode ser só serviços. Nós não podemos pôr barreiras alfandegárias, não podemos proibir importações, não podemos desvalorizar a moeda, porque estamos no euro. Sair do euro seria um erro imenso, porque todas as nossas dívidas estão em euros. E, portanto, voltarmos ao escudo significaria, desde logo, ter uma desvalorização brutal da moeda e continuaríamos a ter que pagar as dívidas em euros. Portanto, também não é uma solução. O que é que nos resta fazer? Inventar formas de crescer economicamente e cortar na despesa e cortar na dívida. E isso implica, desde logo, emagrecer o Estado. Ver onde é que nós estamos a fazer em excesso, onde é que há organismos que se sobrepõem, onde é que podemos, com os mesmos serviços e prestando os mesmos serviços, gerar aqui eficiências e emagrecer de uma forma muito consistente aquilo que é a própria ação da administração pública. Não há receitas mágicas, mas há vários caminhos alternativos. E há. Agora, é preciso assumir com todo o rigor isto e é preciso assumir uma outra coisa, que todas as pessoas têm que estar conscientes de que este é um problema muito sério, que não se resolve num ano ou em 2, que vai demorar bastante tempo e que vai precisar da colaboração de toda a gente, nomeadamente trabalhando melhor, trabalhando mais e ajudando a criar e a reinventar o nosso tecido económico para que possamos, isto é, se continuamos a acreditar no Estado enquanto país independente e que aceita construir o seu futuro e o seu destino, enquanto coletivamente continuarmos a acreditar nisto, temos que nos entender e temos que gerar rumos muito claros, estratégias muito definidas, mas que passam seguramente por isto. Construir crescimento económico, não marginalizar ninguém, incluir toda a gente e cortar na despesa e cortar na dívida. Muito obrigado, José Soeiro. Então, antes de ir a esta última questão, só duas notas. Primeiro, sobre o investimento na educação, acho que eu concordo com o que foi dito, é importante sabermos esse retorno. Eu gostava também de dizer que esta ideia de que nós podemos formar-nos numa área e trabalhar noutra, para isso é preciso que precisamente o mercado não entre na educação. Porque o mercado entrar na educação as empresas entrarem na educação querer informações cada vez mais específicas. E nós precisamos de formações de banda larga e de formações assentes em cultura, em cidadania. E isso é que permite também instrumentos para nós podermos mudar de vida. A segunda coisa que queria responder, porque não respondi há bocado, sobre o capitalismo e a democracia. A questão é esta. No capitalismo,
no início do capitalismo, quem tinha segurança era quem tinha propriedade. Era porque eu tinha propriedade que podia estar seguro de que, se adoecesse, tinha forma de resolver essa situação, de que tinha proteção, de que tinha os bens necessários para assegurar a minha vida. Ora, havia uma maioria que estava dependente porque não tinha propriedade. E o que o Estado Social significou foi a construção, foi a ideia de que aqueles que não tinham propriedade eram ainda assim proprietários de direitos, e construiu-se uma propriedade social sob a forma de serviços públicos gratuitos e universais para todos, mesmo para aqueles que não são os proprietários. E por isso é que os serviços públicos são partes de serviços, bens e serviços que são desmercadorizados, que não obedecem à lógica do mercado, porque a lógica do mercado é eu sou um cliente que posso comprar em função do dinheiro que tenho. Ora, a lógica dos serviços públicos é uma lógica não capitalista desse ponto de vista. E é por isso que o princípio do capitalismo não é o princípio de uma pessoa, é um voto. Como é que se gera uma empresa? Eu tenho poder de decisão em função do dinheiro que tenho, por via das ações, do capital que tenho da empresa. O princípio da democracia, que é o princípio aplicado, por exemplo, na gestão de uma cooperativa, é uma pessoa, um voto, que é totalmente contraditório com o princípio do capitalismo. Nesse sentido, é que o compromisso dos nossos Estados juntam princípios e tradições diferentes. Sim, existe o princípio capitalista na economia, mas também existe um princípio de democracia e de propriedade social, e não de propriedade privada e de propriedade capitalista, no acesso a um conjunto de bens e serviços que se consideram fundamentais: segurança, saúde, educação, proteção social. Espero que tenha ficado clara a ideia. Depois, sobre esta última questão, sobre a dívida, eu acho que, e sobre a situação de Portugal, eu acho que nós precisamos de, como nós temos reiteradamente afirmado, justiça na economia. É preciso perceber a quem beneficia a dívida. 1/3 da nossa dívida, para já, a dívida portuguesa é dívida privada, não é só dívida pública, não é só dívida do Estado. E depois é preciso perceber que 1/3 do que nós devemos a bancos portugueses. A bancos portugueses que têm hoje 6 milhões de euros de lucro por dia. E, portanto, é importante perceber a quem beneficia esta dívida. E já agora, a questão seguinte, creio eu que é a questão mais importante, é quem é que vai pagar. Porque nós sabemos quais têm sido as soluções adotadas. Os PECs, seja do PS, seja do PSD. E muitas vezes, não quero aqui agora entrar em polémica política ou partidária, mas, e muitas vezes com apoio do CDS em algumas das medidas. Não dos PECs. Eu sei, não dos PECs, mas, enfim, de algumas destas medidas. Mas o que eu queria dizer é isto. Nós sabemos a solução que tem sido aplicada. É, quem é que paga? Paga quem tem menos poder para fazer ouvir a sua voz. Pagam os pensionistas, pagam as pessoas que têm os seus salários congelados, pagam os estudantes por via do corte nos apoios sociais, pagam as famílias por via do corte nos abonos. E eu acho que o que é preciso aqui mudar é dizer, ok, se há uma dívida que é preciso pagar, vamos fazer com que paguem aqueles que têm mais e aqueles que tiram 6 milhões por dia de lucros, já agora que contribuam a alguma coisa e não tenham contribuído. Eu estou a falar no caso do setor da banca. Depois, é preciso uma outra coisa. Como é que nós travamos esta ditadura dos mercados financeiros e esta lógica de especulação? Nós temos defendido que se deve combater as agências de rating, mas há países que já processaram as agências de rating, e nós temos defendido que se crie uma agência pública de rating, de notação, a nível europeu. Porquê? Porque as agências de rating fazem as suas avaliações, mas são parte interessada, porque elas vão beneficiar com o lucro em função dos juros que elas próprias criam e determinam. E, além disso, nós entendemos que deve haver a possibilidade de haver aqui uma solidariedade europeia. Nós não defendemos, creio que nunca ninguém fez essa proposta, a saída de Portugal do euro. Isso seria, do ponto de vista económico, pior para nós. Mas é preciso que haja uma política europeia de emissão de dívida europeia. Não faz sentido que o Banco Central Europeu empreste dinheiro aos bancos a 1% e que esses bancos a quem o Banco Central Europeu empresta dinheiro vão depois emprestar dinheiro aos países a 6%, a 7% ou 8%. Não faz sentido. E, portanto, nós defendemos
que o Banco Central Europeu possa emitir dívida pública e isso aliviava a especulação e a agiotagem de que nós estamos a ser alvos. E depois há uma última questão que é realmente muito importante, que é mudar de modelo económico. Ou seja, criar emprego. E para criar emprego é preciso investimento. Não pode ser a política que está a ser seguida, é uma política que vai levar à recessão. Menos salário, menos consumo, mais desemprego, mais empresas a fechar. É preciso inverter, é preciso uma política de investimento, uma política de crescimento e de, evidentemente, a alteração do paradigma produtivo. Aí, creio que muitas das coisas que a Assunção Cristas disse eu poderia subscrever sobre a necessidade de qualificar, de investir noutros setores, de investir no setor produtivo. E acho que é por aí que se faz o debate político e acho que esse é também o debate político que nós devemos travar nas próximas semanas, nas eleições, ou seja, que soluções é que nós temos para a crise do país, que soluções de justiça, de quem é que são os setores que vão, no fundo, arcar com esta crise e como é que nós podemos sair dela. Obrigado. Pronto, agradeço a participação de ambos os intervenientes e do público. Peço desculpa por esta gestão quase tirânica do tempo, mas tem mesmo que ser hoje. Mas fica aqui o repto ao núcleo de estudantes de serviço social e ao núcleos e outros cursos que aqui estão para continuar este tipo de organizações, este tipo de debates e esperemos que no futuro estejamos cá todos novamente. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.